Estudos para concursos, Tribunal de Contas do Município de São Paulo, sobre controle externo da administração. Uma coisa interessante. Controle externo da administração pública no Brasil. É uma reportagem aqui. Teoria de Direito, Tribunal de Contas e História do Brasil. Resumo, este artigo tem como objetivo descrever a forma que é realizado o controle externo dos atos administrativos, tendo como base a efetivação de mecanismos que visem garantir a plena eficácia dos planos de gestão governamental. Na base de gestão do interesse da sociedade, se pretende demonstrar como se vem verificado o crescimento dos sistemas de controle a partir do avanço da democracia e do desenvolvimento do Estado de Direito, levando à melhoria das relações entre os entes públicos e privados e entre os Estados e cidadãos. Introdução. O presente artigo tem como objetivo descrever a forma como é realizado o controle externo dos atos administrativos no Brasil, demonstrando seus principais aspectos. Antes de adentrar no tema específico deste artigo, faz-se necessário discorrer sobre a forma de que se dá o controle da administração pública nos dias atuais, demonstrando a importância no tema de controle dos gastos públicos. Assim, a diferenciação entre o controle interno e o externo se faz relevante, pois insere os órgãos controladores que aqui serão tratados dentro do contexto atual da administração pública. Outro tema a ser aqui tratado é com relação aos modelos de controle externo existentes, a fim de situar a realidade do Brasil em cada um deles. Um dos objetivos desse artigo será a análise das mudanças institucionais referentes ao tema em questão e que foram introduzidas nas novas modelos constitucionais. O Tribunal de Contas da União, TCU, adquiriu uma nova formação e novas competências a partir da promulgação da Constituição de 88, referindo a este órgão autonomia administrativa e financeira e contingindo aos seus membros as prerrogativas e garantias dos membros do Poder Judiciário, tornando-o assim um órgão totalmente independente em relação a qualquer dos poderes do Estado. A partir da promulgação dessas Constituição, o TCU viu o seu papel de contexto nacional ser bastante reforçado, apreciando ser competência da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e a aplicação das subvenções e renúncia de receitas, basicamente o que está escrito na Constituição. Partindo de uma nova concepção do controle da administração pública da atualidade, tem-se que os órgãos do controle externo podem contribuir de forma decisiva na proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos, pois pelo estreitamento das relações dos órgãos de controle e a sociedade tendem a incrementar a fiscalização dos gastos públicos, aumentando a efetividade das políticas sociais, bem como dos próprios serviços que são prestados pelo Estado, contribuindo para o fortalecimento da cidadania. Por que não dizer do próprio regime democrático? Nessa esfera de entendimento, tem-se que os órgãos do controle externo existentes no país democráticos vêm alcançando cada vez mais uma importância na defesa dos direitos fundamentais assentes nas diversas constituições, na medida em que exercem, por exemplo, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do governo, bem como das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, eficácia e economicidade. É de fundamental importância ressaltar que o controle da gestão, bem como da aplicação dos recursos financeiros que são aferidos no Estado, seja realizado de forma autônoma e independente, a fim que esses recursos sejam convertidos em benefício da própria população deste Estado, coibindo assim que haja desperdício ou que tais recursos sejam de alguma forma desviados. É importante ressaltar, asseverar que as constantes alterações no comportamento da sociedade, aliada aos grandes avanços no seara da informação, gera atualmente uma maior expectativa por parte dessa mesma sociedade no tocante às soluções a serem buscadas quando constatadas qualquer irregularidades na utilização dos recursos públicos por agentes do governo ou até mesmo de terceiros, e o clamor da população pede que os governos atuem de forma celere, objetiva e eficaz. Isso é só a introdução, né? Ponto 2. O controle da administração pública. Daí tem um ponto de generalidades, um ponto de controle interno e externo. Só tem essas duas. Generalidades e controle interno e externo. Controle externo. Primeiramente, faz-se mister ressaltar que a função controle está intrinsecamente ligada ao poder, com o poder por consequência com a administração pública. O seu objetivo pode ser definido como um vetor do processo decisório na busca do redirecionamento das ações programadas. E na lição de Fernandes, os instrumentos dessa função seriam a revisão dos atos
e a anulação e a admoestação e a punição dos agentes, sempre visando a orientação do que está em curso para obter o aperfeiçoamento. Todos esses processos de controle têm uma finalidade específica, que seja de garantir que os administradores atuem em consonância com os princípios basilares da administração. Legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e dentre outros. Por sentido negativo, entende-se que o controle como sendo sinônimo de fiscalização, ou seja, quando a ação incide sobre pessoas. Por sentido positivo, entende-se que o controle faz capaz de realizar essa atividade de gestão conforme prévio planejamento com vistas ao alcance dos objetivos. O controle da administração pública é um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e visão das atividades administrativas em qualquer das esferas do poder. Sair do controle externo e interno, interno e externo. O controle interno é aquele realizado em cada setor da administração decorrente de sua própria autonomia administrativa e financeira, ou seja, decorre do seu próprio poder de autotutela, permitindo à administração pública rever um de seus próprios atos, casos ilegais, inoportunos ou inconvenientes, sempre com foco nos princípios de legalidade, supremacia do interesse público, eficiência e economicidade. O controle interno também é conhecido como autocontrole. O controle externo pode ser definido como um conjunto de ações de controle desenvolvidas por uma estrutura organizacional contendo procedimentos, atividades e recursos próprios, que são alheios à estrutura controlada e que visa fiscalização, verificação e correção dos atos. Isso é o externo, né? Aí tem uma concepção de um cara chamado Guerra. O controle externo é aquele que é desempenhado por órgão apartado do quadro de autocontrole, tendo por finalidade de efetivação dos mecanismos visando garantir a plena eficácia das ações de gestão governamental, porquanto a administração deve ser fiscalizada na gestão dos interesses da sociedade por órgão de fora de suas partes, impondo a atuação de consonância com os princípios determinados pelo ordenamento jurídico, como as de legalidade, legitimidade, economicidade e moralidade, publicidade, motivação e impessoalidade, dentre outros. Controle externo no Brasil. Apenas no meados do século XVIII é que foram criadas as juntas de fazendas das capitanias e a junta do Rio de Janeiro, ambas para ser, como se disse anteriormente, jurisdicionais de Portugal. Essas aqui são as primeiras carinhas de controle. Após a proclamação da independência do Brasil, em relação a Portugal, ocorrida em 1822, e que o erário regio criado de Dom João IV, sexto, quer dizer, foi transformado no órgão conhecido como Tesouro Nacional. Essa transformação se deu por meio de Constituição Imperial de 1824. A partir desse marco, começou a se defender a criação de um mecanismo de controle dos gastos públicos com o intuito de que fosse verificada a correta execução do orçamento. Essa tese encontrou diversos opositores que viam nela uma barreira ao exercício dos poderes da monarca. Para se ter uma ideia dos argumentos de um desses opositores à época, colaciona-se a seguir o texto das palavras de Visconde Baiapiente. Sei lá, antecedentes. Apesar dessa primeira Constituição republicana ter sido promulgada em 1891, a instalação do Tribunal de Contas se deu apenas em 1893, a partir do empenho de Zedelo Correia, então ministro da Fazenda do governo de Floriano Peixoto. Uma das características marcantes desse primeiro Tribunal de Contas do Brasil foi que o mesmo era vinculado ao poder executivo, ou seja, ele não era meio independente, e não ao poder legislativo, como é o caso atual. O sistema adotado para esse tribunal antigo era o belga, que previa que esse órgão seria responsável pela fiscalização de todas as despesas, mas sem prejuízo de analisar todos os demais atos que pudessem originar de despesas ou mesmo as que interessassem as finanças da República, incluindo todos os responsáveis, independentemente de qual o ministério estivesse vinculado, e com a outorga da quitação, com a possibilidade ainda de ordenar o pagamento de que fosse devido. Isso, acaso verificasse desvios de finalidade.
Daí alguns artigos, aqui tem uns artigos que falavam do Tribunal de Contas nessas constituições antigas. Uma que dizia numa Constituição de 1891, dizia: é instituído o Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e da despesa e verificar sua legalidade antes de serem prestadas ao Congresso. Daí na Constituição de 1934, dizia: é mantido o Tribunal de Contas que, diretamente ou por delegação organizadas de acordo com a lei, acompanhará a execução do orçamentária e julgará as contas dos responsáveis por dinheiros e bens públicos. Daí a de 1967, a polaca, dizia assim: 114, para acompanhar diretamente ou por delegações organizadas de acordo com a lei, a execução orçamentária e julgar as contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e da legalidade dos contratos celebrados pela União e instituída em Tribunal de Contas, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da República com a aprovação do Conselho Federal, e aos ministros do Tribunal de Contas são assegurados os mesmos garantias que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Outros membros eram só nomeados pelo presidente. Daí, na Constituição de 46, aumentou mais ainda os poderes e ela virou o Tribunal de Contas virou do Poder Legislativo. 76, o Tribunal de Contas tem sua sede na capital da República e jurisdição em todo o território nacional. Os ministros do Tribunal de Contas serão nomeados pelo Presidente da República e, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, e terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas e vencimentos dos juízos do Tribunal Federal de Recursos. O Tribunal de Contas exercerá, no que lhe diz respeito às atribuições constantes do artigo 97, terá quadro próprio para o seu pessoal. A partir da Constituição de 1946, o Tribunal de Contas passou a ter uma conformação muito parecida com a atual, e isso se pode comprovar por meio de algumas opiniões. Interessante. Voltando. E a última questão que fala aqui é a de 1967. Daí, na de 1987, o Tribunal de Contas foi bastante reduzido, pois o país naquela época adentrava o período de autoritarismo e que pedia a convivência pacífica como órgão que fosse detentar atribuições de fiscalização e controle das contas públicas. Durante esse período, novamente, se pode perceber que a prerrogativa de apresentar leis e emendas referentes ao orçamento que criassem ou aumentassem as despesas foram novamente tiradas da competência do Poder Legislativo. Mesmo com algumas restrições impostas pelo regime militar em vigor, o Tribunal de Contas continuou a exercer suas funções. E aí depois tem aqui o de 88. Um capítulo inteiro para o Teco de 88. Deixa eu ver aqui. Lúcio das palavras de Moreira Neto sobre independente da estrutura do Estado. Os órgãos de contas alcançaram indubitavelmente sua maturidade e a máxima presença, deixando de ser apenas órgão do Estado para serem também órgãos de sociedade do Estado, pois órgãos de sociedade do Estado, eu gostei dessa frase. Para serem órgãos de sociedade do Estado. Tá. Do Estado, pois a ele servem não apenas direta e indiretamente o exercício de suas funções no controle externo em auxílio de totalidade dos entes órgãos conformadores do aparelho do Estado, como diretamente a sociedade por sua acrescida e nobre função de canal de controle social, o que se situa como órgãos de vanguarda dos estados policráticos e democráticos que adentram o século XXI. Interessante, né? Olha, o ministro Celso de Mello, esse cara é muito conhecido quando fala de contas. Ele aparece toda hora quando fala de Tribunal de Contas também. Ele aparece em todo canto, na verdade. A essencialidade dessa instituição, surgida nos albores da República pelo Decreto 9.966-A de 1890, editado pelo governo provisório sob a inspiração da Rui Barbosa, foi uma vez mais acentuada como a inclusão do rol dos princípios constitucionais sensíveis de indeclinabilidade. Que interessante, indeclinabilidade da prestação de contas da administração pública direta e indireta. A atuação do Tribunal de Contas, por isso mesmo, assume a importância fundamental do campo de controle externo, como natural decorrência do fortalecimento de sua institucional das tribunais de contas tornaria instrumentos inquestionáveis relevância da defesa dos postulados essenciais que informam a própria organização da administração pública e o comportamento de seus agentes, com especial ênfase para os princípios da moralidade administrativa, da imparcialidade e da legalidade.
Nesse contexto, o regime de controle externo institucionalizado pelo ordenamento constitucional propicia, em função da própria competência fiscalizadora outorgada aos tribunais de contas exercidos por esses órgãos estatais, de todos os poderes explícitos ou implícitos, que se revelam inerentes a necessários à plena de consecução dos fins que eles foram cometidos. Interessante. Vou terminar isso aqui com a força do artigo 588. É a força dessa teoria, desse controle treco da sociedade, né? Inserida na 88, notadamente no artigo 5, no inciso 35. Quando estabelece um sistema de jurisdição, uma também conhecida como monopólio da tutela jurisdicional do Poder Judiciário, e dessa forma as decisões administrativas provenientes dos tribunais de contas estão sujeitas ao controle jurisdicional. Importante asseverar que, embora as decisões administrativas provenientes do Tribunal de Contas estejam sujeitas ao controle jurisdicional, como explicado no parágrafo anterior, essas decisões sentam na desvinculatória na face da administração. Interessante, não? Só um pouco.